Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Guilherme, eu sou cooperador aqui na Igreja Evangélica Manancial de Fé. Estou aqui para trazer uma mensagem a você, uma mensagem reflexiva, uma mensagem da parte de Deus, na qual Deus venha nos alimentar, trazer ao nosso coração uma palavra de renovo, uma palavra de consolo em meio às tentações, em meio ao sofrimento que estamos passando neste período difícil de pandemia, onde muitos estão perdendo a sua vida por conta dessa doença, mas nós somos gratos a Deus por Ele ter nos guardado até aqui para ouvir a sua palavra e meditar acerca daquilo que ela quer nos dizer. Os irmãos abram as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Filipenses 4, versículo 10 ao 13, onde vai dizer: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, onde também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Os irmãos fecham os nossos olhos e vamos orar para que Deus nos dê uma direção e o discernimento da Tua Palavra. Senhor Deus, meu Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, ó Senhor, para meditar na Tua Palavra. Senhor, que através dessa passagem o Senhor venha ensinar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós praticamos, que a Tua Palavra venha nos trazer renovo, Sua Palavra venha trazer um consolo em meio ao sofrimento que estamos vivendo, e que assim, Deus, nós pedimos ao Senhor a Tua direção, o Teu discernimento para aquilo que está escrito aqui na Tua Palavra. Assim nós cremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa mensagem ela é um pouco curta pelo fato dela ser um devocional, uma mensagem, um panorama rápido acerca do que está escrito nessa passagem. O período a qual Paulo ele vem escrever essa carta aos Filipenses, ele estava preso na cidade de Roma, em uma casa, aguardando o julgamento de César, porque ele havia sido preso anteriormente e estava aguardando o julgamento pelo fato dele ser um cidadão romano. E lá é bem provável que ele estivesse passando por provações, por dificuldades, por sofrimentos, pelo fato dele ser um prisioneiro. E então ele recebe a visita de um irmão na fé, Epafrodito, um dos líderes da igreja de Filipos, uma igreja na qual Paulo implantou. Paulo ele plantou na cidade de Filipos, onde ele ajudou a construir essa igreja em uma das suas viagens missionárias anos atrás. E então a igreja ela oferece a Paulo uma oferta financeira e informações acerca do que se passava na igreja naqueles dias. E aquela oferta chegou em um momento muito oportuno, pelo fato da situação de Paulo estar em decaimento, onde Paulo estava sofrendo, onde Paulo não tinha dinheiro mais para se sustentar. Então ele agradece pela oferta que a igreja enviou, e nesta carta ele dá alguns conselhos à igreja acerca das práticas que nós temos que ter com Cristo. E ele vem compartilhar de sua experiência em viver contente em Deus e também como passar pelos problemas, pelas perseguições, pelas angústias na qual a igreja de Filipos também atravessava. Então, tendo entendido esse rápido panorama acerca do contexto histórico da carta, nós então podemos retirar 3 pontos muito interessantes dessa passagem, na qual nós podemos aplicar no nosso dia a dia.
Tendo visto que Paulo, ele se alegra com aquela oferta no versículo 10, ele vem expressar a sua gratidão aos crentes de Filipe com muita alegria, com uma enérgica reação de felicidade. Ele também vai se alegrar no Senhor, porque os irmãos de Filipos não haviam esquecido dele, não haviam deixado Paulo de lado, não haviam deixado ele perecer, e que esse amor não havia se esfriado ao longo do tempo. E então, os filipenses, eles sempre tiveram esse cuidado especial com Paulo, pelo fato dele ter implantado a igreja naquela cidade. No versículo 11, Paulo, ele faz uma ressalva acerca da oferta que ele havia recebido, e a causa é de que ele estava em situação de fraqueza, de angústia. Não era por causa da pobreza que ele estava se alegrando em receber aquela oferta, mas sim se alegrando em Deus por ter recebido aquela oferta. Então Paulo, ele vai afirmar que ele já havia aprendido, antes mesmo de receber essa oferta, essa ajuda da igreja, antes mesmo de receber toda essa ajuda, ele já havia aprendido a viver contente em Deus, diante de todas as circunstâncias. E então ele vai elencar 3 razões para que nós vivamos contentes em Deus. Primeiro, Paulo, ele aprende a viver contente, a viver satisfeito com as coisas que ele tinha. Mas para que ele aprendesse a viver contente em Deus, diante de todas as circunstâncias, com tudo aquilo que ele tinha, foi necessário um processo. Ele não simplesmente brotou na cabeça dele estar contente. Não, foi um processo durante a vida dele estar contente diante de Deus. Ele vai dizer que em sua carreira como ministro do Senhor, ele passou por dificuldades, por escassez, mas também ele passou por bonança, por fartura. Então, diante dessas circunstâncias extremas, entre a bonança e a escassez, ele aprendeu a viver contente em Deus em todas essas coisas. Então, ele mostra aos filipenses que havia aprendido a estar feliz, independentemente das circunstâncias que ele havia estar enfrentando. Segundo ponto, Paulo, ele aprendeu a ser humilhado e exaltado ou honrado. Em todas as circunstâncias, ele aprendeu a viver essas coisas. Então, com esse processo de aprendizado em estar contente em Deus, ele se torna um crente experiente, um crente que suporta todas as circunstâncias. E então Deus, ele vai usar essas circunstâncias da nossa vida como uma espécie de sala de aula para que ele venha nos ensinar a vivermos em sua total dependência, para que não estejamos longe de Deus, não importa qual for a circunstância de sofrimento ou de bonança. Então ele vem fazer também 3 contrastes no versículo 12, onde ele vai dizer que já tem experiência tanto na fartura, tanto na fome, na abundância como na escassez, e ele também foi humilhado e também foi honrado. Então, todas essas coisas que aconteciam com ele, todos esses opostos, as coisas boas e as coisas más, não era a força dele quem o fazia suportar as circunstâncias, mas sim a força que provinha de Cristo, porque Cristo habitava na vida dele. Assim como Cristo habita em nossa vida, Ele nos dá condição, Ele nos dá a condição necessária para que possamos suportar as dificuldades, não importa qual seja. E então, ele finaliza no versículo 13, onde diz: tudo posso
naquele que me fortalece, onde ele vai afirmar que todas essas coisas que ele havia dito, não era ele quem suportava por ele mesmo, mas era Cristo quem o fazia suportar, era Cristo quem dava as condições para que ele caminhasse durante a vida aprendendo a estar contente em Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas elas interpretam essa passagem, tudo posso naquele que me fortalece, de uma maneira errônea, onde ela pensa que todas as coisas nós podemos em Deus. Não, essa passagem ela remete ao que Paulo havia dito nesses versículos anteriores. Então, em todas as circunstâncias, em tudo, qualquer tipo de situação que ele descreve nos versículos anteriores, ele pode, porque ele está fortalecido em Deus, porque Cristo habita nele e Cristo é quem nos dá a força necessária para suportar. Então, amados, é somente com Cristo que nós podemos passar pelas dificuldades, é somente com Cristo que nós podemos nos desfrutar das coisas boas, das abundâncias. Então, amados, todas as coisas, todas as circunstâncias, é Cristo quem nos dá, é Cristo que nos faz suportar. E neste momento que estamos vivendo, que estamos atravessando de pandemia, nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, porque é nele que nós cremos, é Ele quem nos dá vida e vida com abundância. E aqueles a qual foi levado por causa dessa doença, foi porque assim Deus permitiu. E que nós então, irmãos, sejamos gratos, sejamos felizes diante de toda circunstância, para que assim Deus venha nos se alegrar com a nossa vida. Amém? Que os irmãos estejam em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.